a verdade é um bichinho resistente. Pode não ser o bichinho mais extrovertido do mundo, às vezes ele é um pouco tímido, mas ele é resistente. Você bate e ele não muda. A verdade ela continua. Então, se aquele mapa dá certo, se a análise dá certo, você vai chegar àquilo depois, 20 anos depois, 10 anos depois. Embora às vezes não chegue da mesma forma. É um exemplo que eu pus numa das aulas, das últimas aulas do curso de horário. Eu até esqueci, lembrei agora, senão eu teria posto para vocês verem. Não vou entrar em detalhes como se analisa um horário de saúde, tá? Mas o raciocínio, de forma muito geral, quando o problema de saúde é geral, você olha o regente do ascendente, ou no caso, se a pergunta for sobre outra pessoa, o regente que significa pessoa, e tenta identificar o desequilíbrio moral de fundo, e aí analisa a partir disso. E alguns autores antigos e alguns métodos falam sobre isso, e alguns outros falam sobre o método que muita gente ensina, que é você olhar a casa 6, que simplesmente não funciona. Mas levem isso com um grão de sal, porque não funciona assim. Eu acho que o raciocínio por trás é falho. Eu acho que esse modo que eu falei funciona muito bem. Mas tem uma horária do próprio John Frawley, naqueles. Como é que é o nome? Astrologer's Apprentice, uma revista que ele editava e vendia tanto impresso quanto online na década de 90, no começo dos anos 2000. E tem um horário lá que ele analisa errado. Ele analisa errado, entre aspas. Ele analisa usando a casa 6 como um significador das doenças. E chega mais ou menos a mesma resposta que se a gente olhasse hoje do modo como eu falei. Então, como eu falei, a verdade não é um bicho tão fraco, ela resiste, mas às vezes você consegue chegar a ela por caminhos diferentes. E a equação da astrologia horária, o mapa é só um pedaço da equação. A equação inteira é a pessoa que faz a pergunta, o mapa e o astrólogo. O mapa chega na hora certa para aquele astrólogo. E às vezes ela chega de forma, como é que eu posso falar? Apropriada para o conhecimento daquele astrólogo. Então, se o astrólogo na época não sabia o melhor método, ela funciona com um método ruim também. É um pouco perturbador pensar nisso, mas eu já vi alguns exemplos disso, então lembrem disso. O mapa, às vezes, dá um jeito de funcionar quando a técnica não é perfeita e a pessoa é sincera. Eu já vi o mapa funcionar com horário errado. Eu já vi o mapa funcionar com esse método errado. Desde que a pessoa seja sincera, não seja preguiça de qualquer jeito. Eu já vi essas coisas funcionarem. Você olha, depois que você olha com o método correto, com o horário correto, ele funciona também. Não é que o mapa funcione errado. Mas é como se tivesse uma porta aberta ali para aquela pessoa, porque o céu sabe que é importante que aquela pessoa vai tentar e não tem aquele conhecimento, ou não tem aqueles dados.